Tem um momento na vida da pessoa que desperta que não tem mais volta. Não é barulhento, é silencioso, é interno, é um sussurro, mas é irreversível. É quando você para no meio da vida que você está vivendo e você percebe: isso não sou eu, esse roteiro não é o meu, esse nível não é o meu. Essa versão de mim que o mundo conhece não é o que eu fui criado para ser. E depois que você vê isso, não tem como fingir que não viu. Seja bem-vindo ao despertar e ao peso que ele traz. E antes de qualquer coisa, eu preciso acabar com uma ilusão que criaram. Despertar não é uma iluminação onde as coisas ficam mais fáceis, onde tudo fica lindo, às mil maravilhas, os problemas somem e a sua vida ela fica mais fácil de repente. O despertar é incômodo. É você olhar para sua vida e começar a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas você não conseguia ver antes. O relacionamento que você estava tolerando por medo ou por carência. O emprego que estava pagando suas contas, mas está matando a sua alma. A versão de você mesmo que estava agradando a todo mundo enquanto você se traía todos os dias. E esse despertar, esse ver, esse enxergar, ele é libertador, mas ele é doloroso ao mesmo tempo. João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ninguém fala o que vem antes da liberdade. Antes de libertar, a verdade confronta. Antes de liberar, ela aperta. E antes de você sair da prisão, ela te mostra aquilo que está te aprisionando. E muitas vezes você sempre teve a chave, mas nunca quis sair por medo, carência e porque deixou tornar familiar aquilo que tem travado sua vida. Aos 27 anos eu tive esse momento. Eu estava no caminho certo pelos padrões do mundo. Fiz meu ensino superior, fiz meu concurso público, passei, a família estava satisfeita, mas por dentro eu sabia, não foi isso que Deus colocou no meu coração. E não foi fácil enxergar isso, porque depois que você vê, você se torna o responsável pelo que faz com o que viu. E tem um ponto nessa jornada que eu chamo de ponto de ruptura ou ponto de não retorno. É quando você não consegue mais fingir conforto num lugar que você sabe que já ficou pequeno demais para você. Você tenta voltar e percebe que as conversas são muito rasas, que as pessoas não têm sonhos, elas estão no mesmo lugar, vivendo em círculo há anos. Elas estão conformadas e elas chamam isso de realidade, como se a vida fosse só aquilo dali. E por viés de confirmação, a energia que atrai os iguais e não os opostos mantém as pessoas confirmando a visão de mundo delas. E aí fica todo mundo estagnado, todo mundo aceitando a vida que cabe, em vez de viver a vida que foi criado para viver. E quando você percebe isso, quando você desperta, você não consegue mais fingir que não viu. Você percebe que aquilo não funciona mais. E isso incomoda as pessoas ao seu redor, porque a sua inquietação acusa a estagnação delas. E aqui acontece algo que a gente precisa estar sempre atento. Quando você está buscando melhorar a sua vida, você nem precisa ter o resultado. Algumas pessoas vão se incomodar com a sua busca. Isso mostra que elas não querem crescer, elas querem te puxar para o nível de onde você nunca deveria ter saído. É como se realmente a sua busca pelo sucesso acusasse a estagnação delas. Então elas preferem que você fique no nível delas. Cuidado com esse tipo de pessoas, de amizades, de ambientes. Eles nunca vão ter a frequência que você precisa para ir para o próximo nível. Muito pelo contrário, eles vão sempre tentar te manter preso num lugar onde não tem crescimento. Só dor, estagnação e conformismo. Gálatas 5:1, Paulo escreveu: foi para a liberdade que Cristo te libertou. Permaneceis, pois, firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Paulo não escreveu isso para os pagãos. Paulo escreveu isso para pessoas que já tinham sido livres e decidiram voltar para a gaiola. Tem gente que quando está perto do despertar, ela volta, porque ela sabe que a liberdade do novo assusta muito mais do que a velha prisão conhecida. O novo exige romper com pessoas, com ambientes, com crenças e com padrões que mantêm as pessoas estagnadas numa vida abaixo do plano real e original que o Deus criou para ele viver. O novo assusta, mas é nele que tem a chave das portas que você deseja tanto abrir. E anote isso aí, a dor de crescimento, ela é temporária, mas a dor de permanecer estagnado, ela é permanente. E quando você desperta de verdade, não é só o que você pensa que muda, é aquilo que você tolera. Você para de tolerar conversas que drenam, relacionamentos que só te sugam sem contribuir em nada, ambientes que só te puxam para baixo e até a sua própria voz quando ela começa a falar como vítima. E isso não é frieza, não é uma arrogância, isso é uma seleção. Você precisa ser seletivo com seus ambientes, com as pessoas, com o que você ouve, com o que você diz, com aquilo que você aceita entrar dentro de você, com o seu campo energético, com tudo aquilo que entra no seu campo de energia e de vibração. Provérbios 13:20 fala o seguinte: ande com os sábios e se tornará sábio. Quem acompanha os tolos acabará mal. Isso é uma lei espiritual e neurológica ao mesmo tempo. A neurociência chama isso de neurônio espelho. Você literalmente absorve os comportamentos, os padrões das pessoas que você convive. A Bíblia chamou isso de contaminação, de influência,
e de companhia. E depois do despertar, você começa a perceber que muito dos seus comportamentos, dos seus padrões não vieram de você. Vieram de quem você escolheu ouvir, de quem te criou, de quem te cercou por anos. E não é culpa deles, eles deram o que tinham. Eles fizeram o melhor que eles puderam com a consciência que eles tinham. Como criança, você não é responsável por tudo que derramaram sobre você. Mas agora, como adulto, você é o único responsável por quebrar qualquer padrão e herança que está permanecendo na sua vida, fazendo com que você sabote todos os seus resultados até hoje. Você não é mais obrigado a carregar o teto que a sua geração inteira construiu como se fosse seu. Agora, deixa eu te preparar para uma coisa que é importantíssimo, que muitas pessoas não falam, e eu vou te dar o caminho. Quando você desperta, você vai começar a perceber. Quando você muda, as pessoas ao seu redor vão começar a reagir. Você mudou, você se acha agora, você já não é mais o mesmo. E é verdade, você já não é mais o mesmo. Só que eles falam isso como se fosse uma crítica, porque mudança incomoda quem ficou parado. Olha o que o próprio Jesus falou em João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeiam, sabei que a mim me odiou primeiro. Se fosseis do mundo, o mundo amaria vocês, mas porque não sois do mundo, o mundo vos odeia. Jesus, ele não prometeu que o mundo ia aplaudir o seu crescimento, muito pelo contrário. Quando você para de depender de aprovação externa, os alienadores perdem o controle sobre você. E quem não pode te manipular, te controlar, vai te chamar de arrogante, de difícil, de ovelha negra. E isso não é sinal de que você errou. Isso é um sinal de que você está na direção certa. E eu já ouvi isso de família, de parentes, de amigos próximos, de gente religiosa. Eu aprendi que a opinião de quem nunca saiu do lugar não pode ser um termômetro para quem está se movendo. Sempre a opinião de alguém próximo que vai importar. Alguém que não te conhece não vai nem interferir. Então eu sei que o que te paralisa a gente muitas vezes é quando a gente ainda está dando ouvido demais para pessoas que estão próximas demais e nem deveriam estar. Pensa sobre isso. Mas presta atenção, porque despertar sem agir é um sofrimento. Tem gente que acorda e passa anos reclamando que a vida poderia ser diferente, mas não faz nada para mudar agora. Isso aí não é despertar. Isso aí é ter uma consciência sem coragem. Porque o despertar real, ele te move. Ele te faz deixar aquilo que ficou pequeno, te faz investir naquilo que Deus colocou no seu coração e te faz honrar o chamado, mesmo sem você entender todos os detalhes. Abraão saiu sem saber para onde ia. Noé construiu sem ter visto uma gota de chuva. E Pedro saiu nas águas no meio da tempestade. Esses três caras tinham uma coisa em comum. Eles conseguiram ver o que os outros não estavam vendo. E eles agiram com base naquilo que eles viam, sem depender de aprovação, sem querer saber da opinião dos outros, mesmo com ventos contrários, mesmo com gente criticando e zombando. Eles continuaram, porque o que moviam eles era o que estava aqui e não o que estava externo. E você? Você já viu. Você sabe que existe uma versão de você que ainda não saiu do papel. Você sabe que o nível que você tá não é o nível que Deus planejou para você. A questão não é mais se você vai despertar. A questão aqui é o que você vai fazer com o que você já viu. Você não precisa de mais conteúdo, você não precisa de mais motivação. Você precisa agir com base naquilo que você já viu até aqui. Comenta aqui a palavra desperto. Não é para mim, é para você. É como um reconhecimento de quem nunca mais vai ficar travado, estagnado, mas vai avançar com base naquilo que Deus tem te permitido ver, porque Ele te permite saber o próximo passo e não o caminho inteiro. Então deixa aqui desperto nos comentários. E se você quer entender na prática como transformar esse despertar num movimento real, como quebrar os padrões que te mantêm no mesmo nível, romper com tudo aquilo que te sabota e prosperar em todas as áreas da sua vida, eu tenho uma imersão de 2 dias chamado Dever de Prosperar. O link deve estar aqui na descrição. São 2 dias ao vivo comigo. Eu tenho certeza que sua vida nunca mais vai ser a mesma depois desses dias. Você já viu a verdade, agora anda. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário e envie esse vídeo para uma pessoa que você ama. E até o próximo.